Oi, muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Hoje trazendo um mega tutorial para vocês de alças, de blusas, de bolsas. Um tutorial falando sobre todas as alças. Então hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês alguns truques, como fazer alças diferentes usando várias técnicas. Bom, a mais clássica é você pegar um pedaço de tecido, claro que depois de medir o tamanho que você vai precisar para a alça, e trabalhar de uma forma bem clássica, que é dobrando o tecido ao meio. Você vai medir o tecido que você precisa, cortá-lo num tamanho dobrado, né? Então, se você quer que essa alça fique num tamanho de 3 centímetros de largura, você vai cortar o tecido num tamanho de 6. Como tem aqui no meu caso, é 5. Então, ela vai ficar dobradinha. Ela vai ficar como uma alça de um tamanho 2,5. O primeiro passo então é você dobrar, geralmente o lado bonito com o lado bonito, se o seu tecido tiver. No caso meu é um tecido bem simples e não tem muita diferença de lados. E marcar com o alfinete para que ele não escape. Depois disso, nós vamos marcar bem aqui e passar na máquina em ambos as extremidades. Aqui, então, deste lado e deste outro lado. Não passando muito longe do final do tecido. Muito bem, então vocês viram que eu passei aqui na máquina dos dois lados e agora a gente tem que virar essa alça que nós fizemos. Bom, o jeito de fazer isso, você pode utilizar uma caneta para virar o tecido, ou um lápis, ou uma caneta desse tipo. Você pode também pregar aqui com o alfinete desse outro tipo de alfinete. Aqui seria com essa caneta. Você vai empurrando aqui essas beiradas até o outro lado. Aqui você pode usar esse tipo de alfinete. Você vai prendê-lo nessa ponta dessa forma e vai puxá-lo até a outra extremidade. Também existe a possibilidade de você puxar com a agulha. Para isso você vai passar aqui a agulha. E passar algumas vezes para fechar esse lado. E então você vai empurrar a agulha e puxar assim o tecido. Esse tipo de técnica demanda muita paciência no início, mas depois você consegue puxar com mais facilidade. Bom, depois de você conseguir virar a sua alça, aqui foi onde eu costurei, você pode mais uma vez passá-la na máquina de costura. Para isso é só tirar a agulha e a costura que você fez aqui na hora de virar. E quando estiver totalmente pronto, é só passar na máquina de costura mais uma vez. O acabamento desse tipo de alça fica muito bom. Apesar de ser trabalhoso, é o que fica mais fiel a uma alça de blusa de verdade. Antes de passar na máquina, é importante que você separe bem a costura aqui
e prenda também com o alfinete, passando nesses cantinhos. Aqui ele está pronto, bem estruturado e perfeito para complementar uma blusa ou algo que você tenha criado aí e que precise de uma alça. Você pode depois usar aqui esse lado e fazer um quadradinho para costurar e fechar esse ponto. Não há necessidade de você deixar já pronto e fechado. Porém, quando você for colocar na blusa ou em algum lugar, você fecha. Se ela for ficar aparente, aí sim você fecha. Uma outra ideia de fazer para fazer uma alça é fazer uma alça bicolor. O importante é que você tenha dois tecidos cujas cores sejam bem similares. Olha, no caso eu tenho um aqui mais estampado, quadriculado, e um outro de uma cor básica lisa. A ideia é que o da cor lisa, né, que você for utilizar, ou outro tecido, seja mais ou menos o dobro do mais largo. Então, o maior aqui tem mais ou menos 10 centímetros e o menor tem 6. Vamos deixar então aqui o lado bonito com o lado bonito e vamos prender dessa forma. Quando ele estiver bem preso, você vai passar na máquina de costura só esse lado, para poder fechar e depois você rebater dessa forma. Então eu passei na máquina e depois passei mais na extremidade, para que não desfie o tecido, e com a ajuda de um ferro eu ajustei dessa forma. Agora eu vou puxar um pouquinho o tecido para cá e marcar. Vou passar na máquina deste lado e fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz no outro ladinho. Assim a gente vai ter um círculo, tá vendo? Você pode ajustar também agora o tamanho que você quer que fique a extremidade. Passei a máquina e olha só, agora nós vamos virar o tecido. Ele já está bem arrumadinho. Verifique se a costura ficou bem certa, se não há nada desfiando. E com a ajuda de um ferro de passar roupas, você pode marcar o formato que você quer que os tecidos fiquem. Para desvirar, como ele não é muito fino, você pode ir com a mão mesmo ou utilizar uma tesoura dessa de zigue-zague que é sem ponta. Eu acho que eu vou conseguir fazer com a mão aqui. Uma colher de cozinha também pode ajudar. Se você virou tudo, então você já terminou uma grande parte da sua alça e ela já está pronta. Essa é a forma que eu gostaria que ela ficasse. Eu gostei bastante que fica só uma parte do quadriculado aqui aparente, com esse tecido mais liso no meio. E aqui o resultado dela pronta, já depois de ter passado o ferro aqui para ele ficar bem certinho. Eu gostei. É claro que ela é uma alça um pouco grande para você de repente colocar numa blusa ou algo assim. Mas de repente uma nécessaire ou uma bolsinha que você está fazendo, ou uma bolsa mesmo, acho que ela fica muito interessante. Até porque esse tecido é um tecido um pouco mais grosso e bem resistente para ser alça de uma bolsa. Você pode usar a criatividade e fazer um pouco mais grosso ou mais fino, mas a ideia é a mesma. É só a medida que vocês vão ajustar. Eu gostei bastante. É feita esse tecido aqui é algodão.
Uma outra ideia bem prática e simples é se você tiver um viés e quiser fazer também de alça, é muito fácil. Aqui então os viés a gente compra da cor que a gente quiser, né? Nas lojas de costura, nos armarinhos, e aí é bem fácil, você vai dobrar ele na metade assim e passar na máquina de costura. O único contra disso é porque geralmente se você for usar para algum tipo de projeto ou blusa, seria legal que a alça ela fosse um pouco mais elástica, né? Senão ela pode ficar muito seca ou muito desconfortável. Ele dessa forma que tá, a gente não precisa desvirar, pode só passar na máquina mesmo costurando. Não precisa desvirar como fizemos nas primeiras alças. Mas de novo, acho ideal para você colocar em alguma bolsa ou alguma assim. Ó, ficou super certinho, super perfeito. O legal é que ele é bem fácil de fazer e ele já tá cortado no tamanho ideal. Fica bem retinho. Mas só falta mesmo um pouco de elasticidade. Mas eu acho que é uma ideia bem interessante também. A ideia mais fácil que eu acho é quando você vai utilizar alguma blusa ou refazer algum trabalho, é você usar essas partes aqui, olha, que são o acabamento das blusas, como alças. Elas já estão prontas, olha, na cor certa. E é só você recortar aqui. E não há necessidade de nem costurar novamente, olha. Elas já estão prontas, a não ser que você seja muito perfeccionista, se vocês quiserem, ó. Mas é só cortar bem rente aqui, sem puxar muito. E já fica ótimo. Olha só. Outra ideia que existe também, quando se fala de alças, é você fazer ele meio assimétrico. Em vez de ser algo muito reto ou tipo de uma alcinha bem lisa e simples, você pode fazer ela um pouco mais grossa, num formato um pouco diferente. Vou mostrar como. Aqui no caso eu estou usando essa régua de costura, que eu acho mais fácil, mas vocês podem usar uma régua simples também. É que como eu tenho aqui, para mim fica mais fácil. Vou utilizar o giz de marcar tecido e vou fazer desta forma. E um triângulo um pouco mais para cá. Então, fiz aqui e essa é a metade. Depois de cortado, eu dobrei no meio e prendi aqui com alfinetes para não escorregar. E vou passar na máquina esse ladinho. Aqui, essa pontinha, vou deixar assim. E vou passar aqui. E a mesma coisa que os outros, nós vamos desvirar depois. Eu desvirei, aqui tá a costura. E esse tipo de alça é uma alça um pouco mais grossa, você pode usar em blusas ou de repente em vestidos, ele fica mais legal, de repente você pegar aqui uma parte de trás ou usar a criatividade e colocar em saias, em macacões, algo do tipo. É um formatinho mais grosso, mas também utilizado em costura. Então, talvez vocês vejam por aí. Você pode fazer aqui, por exemplo, um pouco menor, o triângulo, ou aqui a parte mais fina também. Dependendo da blusa, você pode colocar na frente, como um nozinho de lado. Então, fica bem legal. Dá pra fazer bastante coisa. E agora uma ideia de quando você já tem uma alça pronta e você quer dar uma estilizadinha nela. Então eu tenho aqui uma alcinha já pronta que eu removi de uma camiseta e eu vou pegar a agulha com um tecido com um nó bem preso no final e aqui eu vou entrar na parte de trás para frente, puxando assim.
e entro aqui num ponto um pouco acima, como se estivesse fazendo um zigue-zague, ó, de baixo para cima, e aí eu entro. Agora sim, o foco ficou melhor. Então, de baixo para cima eu entrei e cruzei para cima. Agora eu estou aqui, entro de novo aqui, ó, de cá para lá. Desse lado para cá, de lá para cá, fazendo um zigue-zague. Até mais ou menos a metade de onde a gente quer. Esse lado aqui vai ficar interno e esse lado aqui vai ficar na frente, não vai ficar visível na hora que a gente puxar. Depois de costurado assim, ó, essa é a parte que vai ficar na frente, é só a gente puxar a linha lentamente, sem, não para arrebentar, mas puxando devagar, que ele vai fazer esse franzido. Olha que legal, fica muito bonitinho, né? É um detalhe que dá um pouco de trabalho para fazer, mas faz uma diferença. Fica muito legal. E super fácil de fazer. Se você tiver mais tempo fazendo a alça toda, fica muito legal. Agora vocês têm uma visão aí de todas as alcinhas que eu mostrei para vocês. Eu gostei muito dessa aqui bicolor, gostei bastante. Digam para mim qual vocês gostaram mais. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tutorial para alças. Nós fazemos várias coisas aqui no canal, então vai ser bem útil para vocês também. Se vocês gostaram, deixe o like, o curtir. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E aproveitem para ver os nossos outros vídeos aqui do canal de costura, tricô e crochê. E ideias criativas. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau!